Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Eu sou a Giovana Alba e a história de hoje é daquelas que parecem tanto um roteiro de série que realmente se tornou uma. Eu vou contar a história da família que inspirou os donos do jogo da Netflix. Na vida real, esse caso envolve poder, família, traições, investigações e um legado que atravessa décadas. É um império que continua vivo, porém nas sombras, mesmo depois de tantas quedas, tantas mortes, prisões e disputas internas. Hoje nós vamos entrar no universo da família Garcia, um nome que muita gente conhece por cima, mas poucos entendem o que existe por trás. E na série, eles foram representados como família Guerra. Quando você começa a juntar os acontecimentos, fica claro que essa história, que começa no jogo do bicho, termina em disputas sangrentas, alianças quebradas e uma luta eterna por controle. Eu vou contar todos os detalhes dessa história para vocês, então fiquem comigo até o final do vídeo. Mas antes de continuar, não se esqueçam de verificar se você já é inscrito no canal. Se não for, por favor, se inscreva, é rapidinho, é de graça, também curta o vídeo. Deixe aqui pelo menos 3 comentários, pode ser um emoji, uma palavra, porque ajuda muito no alcance do meu vídeo. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá nós temos um contato mais direto e eu faço também vídeos exclusivos para aquela rede. E agora estamos no mês de novembro e vocês sabem que é um mês de promoção, então o método BWay do professor Jonas Bressan está com 67% de desconto. Esse é o melhor curso de inglês que nós temos na internet, que vai te ensinar inglês rápido e fácil de dentro da sua casa. Então se você quer aprender inglês por um precinho excelente, garanta o seu curso ainda no mês de novembro, porque quando o mês acabar, a promoção também irá encerrar. Também nós temos descontos acumulados este mês no site da Growth, a melhor marca de suplementos que temos hoje no mercado. Então, se você quer fazer o seu estoque de whey, este é o momento. Olha só, você vai ganhar 10% de cashback sobre a sua compra para você utilizar na próxima, vai ganhar 10% de desconto se pagar via Pix e ainda vai ter mais descontos utilizando o meu cupom Pandora. Então, são descontos em cima de descontos ali no site da Growth, porém apenas durante o mês de novembro. Então, já aproveite esse mês para você fazer o seu estoque de pré-treino, de whey, de glutamina, de creatina, porque mês que vem vai acabar e voltar para o preço normal. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, vamos começar voltando um pouco no tempo, porque essa disputa pelo poder ali no jogo do bicho já atravessa aí os últimos 40 anos. Traz à tona também diversas histórias e conflitos entre diferentes famílias. Elas ascendem ao poder com a passagem de bastão entre patronos e herdeiros. Bom, no início dos anos 80, a prática avançou em bares e também estabelecimentos das comunidades cariocas. Através dos seus patronos, o jogo do bicho se tornou um mecanismo de poder e domínio territorial no Rio de Janeiro. E, na verdade, faz até parte da história da cidade. O jogo é comandado hoje por um conglomerado de famílias de contraventores e eles se dividiam em 5 nomes principais: o Miro Garcia, o Castor de Andrade, o Capitão Guimarães, José Escafura e Anísio Abraão. E a série Os Donos do Jogo, que está disponível na Netflix, é uma série excelente, muito boa. Quem não assistiu, assista. Retrata um dos momentos mais importantes da história recente da contravenção penal, que foi a sucessão hereditária que ocorreu após a morte de Valdemir Paes Garcia, mais conhecido como Maninho. Mas antes disso, para vocês entenderem mais a história, precisamos voltar em 1986, com a morte de Ângelo Maria Longa, conhecido no meio como Tio Patinhas. Ele foi um dos maiores banqueiros da época e também foi um sócio do Miro, que foi considerado durante décadas o contraventor mais temido da cidade. Quanto ao Ângelo, ele ganhou esse apelido de Tio Patinhas devido à sua fama de ser mesquinho e também muito desconfiado. Ele não tinha confiança, por exemplo, nos bancos brasileiros, então ele guardava pilhas de dinheiro em um cofre forte que ele tinha em sua própria casa. Ele sofreu até um infarto em 1974 e é dito que ele preferiu se tratar em um hospital municipal, apesar de ter todas as condições financeiras para se tratar em um hospital particular.
E apesar da sua fortuna, ele manteve uma vida discreta e sem ostentação pública, bem diferente dos outros bicheiros que nós vamos abordando aqui ao longo do vídeo. E ele apadrinhou novos banqueiros ali na década de 70, como o Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães. Ele começou a trabalhar para o tio Patinhas e aí ele se tornou um grande nome no jogo do bicho, porque ele tinha uma visão muito boa de negócios. Bom, em 1979, o tio Patinhas entregou ao Capitão Guimarães dezenas de pontos em Niterói, também em São Gonçalo e Itaboraí, que pertenciam na época a um homem conhecido como Guto, um bicheiro muito endividado, que teria dívidas enormes com o tio Patinhas e desapareceu misteriosamente. Então, quem ficou comandando esses pontos foi o Capitão Guimarães. E no fim, ninguém foi responsabilizado pelo sumiço do Guto. Com isso, o Capitão Guimarães se transformou nos anos seguintes em um dos grandes contraventores do jogo do bicho fluminense. Na década de 70, o tio Patinhas foi amplamente reconhecido como o bicheiro mais rico do Rio de Janeiro. Ele foi inclusive um dos fundadores da cúpula do jogo do bicho, sendo considerado um dos dois grandes chefões do grupo, ao lado de Castor de Andrade, que era visto como a liderança política do bando, enquanto o tio Patinhas era o mentor financeiro da cúpula. A organização, na época, era composta por cerca de 180 bicheiros. E eles tinham a intenção de estabilizar o jogo, reduzindo o conflito entre os bicheiros e permitindo maior controle e também profissionalização da atividade. O Capitão Guimarães foi o responsável por demarcar a área que cada um cuidaria para evitar esses conflitos. Além disso, durante um período da sua carreira, o tio Patinhas esteve envolvido com contrabando. Assim como outros bicheiros poderosos da sua época, ele também diversificou seus negócios e chegou até a investir em imóveis, em aras, e eles eram pessoas extremamente ricas e poderosas, verdadeiros mafiosos. O tio Patinhas não deixou herdeiros diretos. Então, enquanto ele ainda estava vivo, ele havia escolhido como afilhado o filho mais velho do Miro. O filho mais velho do Miro tinha apenas 24 anos. E ele é conhecido como Maninho. O Miro era um homem muito próximo do tio Patinhas e, com isso, o tio Patinhas apadrinhou o Maninho, o filho do Miro. E o tio Patinhas tinha uma fatia expressiva dos pontos do jogo do bicho, especialmente na zona sul e no centro da cidade. E após a sua morte, essa fatia foi transferida para o Maninho. Estima-se que nesta época o tio Patinhas controlava entre 250 a 800 bancas, empregando cerca de 4.000 pessoas e gerando um lucro mensal estimado entre 3 milhões a 10 milhões de cruzados. O Maninho era considerado como o filho preferido do Miro, que foi o contraventor mais temido entre os bicheiros. O Maninho foi criado basicamente para ser o herdeiro do Miro no jogo do bicho. E após a morte do tio Patinhas, os dois começaram a operar juntos a fatia mais lucrativa ali do jogo. E a transferência, dito que não foi apenas simbólica, se tratou de uma verdadeira sucessão de poder, planejada anos antes pelo próprio Miro. Bom, com isso, o Maninho recebeu centenas de pontos lucrativos, além de toda a estrutura operacional que pertencia ao tio Patinhas. Nos anos seguintes, especialmente entre o final da década de 80 e meado dos anos 2000, o Maninho se consolidou como o principal nome da contravenção carioca. A imprensa e até delegados da Polícia Civil da época passaram a se referir a ele como o Rei do Rio, o título que refletia o controle quase monopolístico que ele exercia sobre grandes áreas onde operava o jogo do bicho. A ascensão do Maninho ilustra aqui pra gente o caráter quase monárquico que o jogo do bicho assumiu no Rio de Janeiro durante aquele período. O poder não era disputado apenas na base da violência, mas também por meio de laços familiares, ou seja, passava de pai para
filho, e também através de apadrinhamentos e acordos sucessórios, que eram cuidadosamente costurados entre as grandes famílias do setor. Mas claro que eu faço essa comparação deixando muito claro que estamos falando de verdadeiros mafiosos, criminosos, até porque o jogo do bicho é uma contravenção. Embora operações policiais e o surgimento de novos grupos tenham fragmentado parte desse domínio nas últimas 2 décadas, a trajetória do Maninho permanece como um dos capítulos mais emblemáticos da história da contravenção no estado. Ele é bastante conhecido e ele foi um homem extremamente poderoso. Na série da Netflix, Os Donos do Jogo, mostra a sucessão de poder dentro da família Garcia, que é a família do Maninho, e também a disputa de territórios que passou a acontecer após a sua morte, mas nós vamos chegar lá ainda. Na série, conforme eu falei, a família Garcia, a família do Miro e do Maninho, é representado como a família Guerra. E como todos sabem, os bicheiros são completamente envolvidos com o carnaval. Eles lideram as escolas de samba e faz parte dos negócios deles. Faz até parte de uma forma ali de demonstrar poder. O Miro Garcia, o pai do Maninho, presidiu a escola de samba Salgueiro e o capitão Guimarães se aproximou da Vila Isabel. O Miro Garcia era o patriarca da família Garcia e também era chamado de Bradesco da Contravenção, porque ele era um dos mais poderosos. Na série, ele inspira o personagem Jorge Guerra, que é o fundador da cúpula da Contravenção, que acaba envelhecendo bastante doente, mas mantém todo o seu poder e respeito. E para quem assistiu a série vai entender essa correlação aqui. E patrocinar escolas de samba abriria para os contraventores ao menos 2 frentes para os negócios: o maior controle do território em que a agremiação está situada e também uma espécie de lavagem de imagem, capaz de transformar os bicheiros em personagens midiáticos, com círculos de amizades que envolvem agentes públicos, artistas, barões da imprensa, empresários, jogadores de futebol. O fato é que eles transitavam neste meio e eram pessoas extremamente influentes, e ainda são, na verdade. Bom, então basicamente com a morte do tio Patinhas, a família Garcia ascendeu ainda mais no jogo do bicho, com pai e filho agora comandando a maior parte da área e também a parte mais lucrativa. O então príncipe da contravenção no Rio, conhecido dessa forma, o Maninho, era um homem bastante violento. Em outubro de 1986, com 24 anos, ele estava na cantina La Fiorentina, que seria uma pizzaria ali do Rio de Janeiro, que é um reduto de celebridades no Leme, na zona sul do Rio, quando começou a ter uma discussão com os ocupantes de uma outra mesa. Ele dizia que os ocupantes dessa outra mesa estariam olhando para sua mulher. E entre os alvos ali da ira do bicheiro estava simplesmente o ator Tarcísio Filho, o Tarcisinho. Além dele também estava Carlos Gustavo Santos, o Grelha. Os rapazes acabaram indo embora, talvez para evitar uma briga com o bicheiro, mas o Maninho seguiu o carro do Tarcisinho em um comboio de 3 carros. Eles fecharam o carro do Tarcisinho perto do túnel em Botafogo e o automóvel do Tarcisinho foi atingido por 3 tiros de pistola 9mm e um dos projéteis destruiu a 12ª vértebra da coluna do Grelha. Ele tinha apenas 22 anos nessa época e ele ficou paralisado da cintura para baixo a partir disso. Uma ação criminal foi movida contra o Maninho e ele foi inocentado, enquanto o seu segurança, José Carlos Santos Reis, o Joseph, assumiu a autoria dos disparos. Ele foi condenado a 4 anos em regime aberto. O Grelha depois processou o Maninho e em 2002 ele foi condenado a pagar o equivalente a R$1 milhão de indenização, mas ele morreu sem quitar a sua dívida. Bom, o Maninho, ele não era tão simpático e brincalhão quanto o seu pai. Ele tinha uma personalidade mais séria, ele era um homem mais sério. E isso deixava as pessoas até receosas. Falaram que ele tinha um olhar bastante penetrante, estava sempre muito tenso. E conforme eu falei, ele era um homem bastante violento.
As pessoas ali da escola de samba Salgueiro falam inclusive de muitas brigas que ele tinha dentro da quadra ali da escola de samba. Ele também era envolvido com tráfico de armas e ele era extremamente agressivo. O delegado Vinícius Jorge conta que o bicheiro estrangulou até a morte um homem no estacionamento da quadra do Salgueiro. E ele fez isso diante de várias testemunhas. Ou seja, ele também não tinha medo de praticar os seus crimes ali em frente a todos. Bom, em 1993, o Maninho foi condenado junto com outros 13 bicheiros por formação de quadrilha em um processo que foi conduzido pela juíza Denise Frozardi. Ela fala que sofreu diversos atentados ao longo da investigação e também ao longo do processo, sofreu diversas ameaças até desistir praticamente de seguir adiante com tudo isso. Mas os bicheiros ficaram presos pouco mais de 3 anos. Inicialmente, eles foram condenados a 6 anos de prisão, mas o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena deles e as penas caíram de 6 anos para 3 anos de reclusão. E quando as penas foram diminuídas, inclusive todos eles já estavam respondendo em liberdade. Quanto à família do Maninho, ele se casou e teve 2 filhas, a Tamara e a Xana Garcia, irmãs gêmeas, e teve também um menino, conhecido como Mirinho. Na série, as 2 meninas inspiraram as personagens Mirna e Suzana, que são irmãs herdeiras ali da contravenção, que cultivam uma intensa rivalidade, tanto na série quanto na vida real. O Maninho era considerado um galã, e ele passou a ser chamado de o novo rei do Rio, porque rei do Rio, na verdade, era o Miro, o seu pai. E ele chegou até a sair na capa da revista Domingo no Jornal do Brasil. Em parte, graças à sua influência na escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, uma das maiores do Rio de Janeiro. E ele se tornou dirigente e patrono da escola. E a verdade é que ele tinha jeito para os negócios, ele foi criado para isso. E ele era conhecido por diversas histórias e relacionamentos amorosos, mesmo sendo casado. Mas foi com a Sabrina Garcia com quem ele teve os seus 3 filhos, a Xana, a Tamara e o Mirinho. Bom, em meio à disputa pelo controle de áreas de caça-níquel, porque nessa época já estava aumentando muito as máquinas, né, as maquininhas, as caças-níqueis, as máquinas do Maninho estariam sendo colocadas em locais controlados por Rogério Andrade, um outro bicheiro. Acontece que o Maninho queria dominar a zona oeste também, e ele começou a tentar controlar a área desrespeitando o acordo de divisão de territórios criado pelo capitão Guimarães. Em meio a tudo isso, o Maninho foi executado após sair da academia na zona oeste do Rio de Janeiro. O Maninho, na ocasião, estava em sua motocicleta com seu filho de 15 anos na garupa, quando por volta das 8h30 daquela terça-feira, dia 28 de setembro de 2004, ele foi alvo de um atentado. Ele foi atingido por 4 disparos de fuzil a queima-roupa e ele morreu enquanto era levado para o hospital. O filho caçula dele, o Mirinho, também foi baleado, mas sobreviveu. Mas também o Mirinho não chegaria aos 30 anos de idade, porque o rapaz também se tornaria uma das vítimas da guerra de sangue que passou a acontecer na família Garcia. E essa guerra de sangue começou depois da morte do Maninho e segue até hoje. Bom, quando o Maninho morreu foi uma surpresa para todos, porque ele era uma figura extremamente poderosa e parecia até invencível. Ele falava de um jeito como se ninguém tivesse coragem de agir contra ele. E quando ele morreu, ele era dono de 1.500 bancas de bicho, 7.000 máquinas de caça-níqueis na Tijuca, no centro e também na zona sul do Rio de Janeiro. O velório dele aconteceu na quadra da escola de samba e atraiu muitas pessoas influentes, até craques de futebol, como o Edmundo, o Renato Gaúcho e o Romário. O pai dele, o Miro, nessa altura já estava bem doente e morreu 34 dias depois, vítima de um enfisema pulmonar. E no fim, o crime contra o Maninho nunca foi solucionado. Mas no meio do jogo do bicho, todos sabem que ele foi morto porque ele passou a desrespeitar o território que pertencia a outro bicheiro, que era a zona oeste do Rio de Janeiro. O fato é que ele queria dominar também a zona oeste. Bom, e depois do atentado contra a vida do Maninho, se abriu uma guerra sangrenta entre os herdeiros dele. Agora, as herdeiras diretas eram Xana e Tamara Garcia.
Entre as irmãs, os maridos de ambas passaram a se tornar figuras centrais da disputa. A Xana Garcia era casada com um homem conhecido como Zé Personal, que na série inspira o personagem Búfalo, e a Tamara era casada com Bernardo Belo, que na série inspira o personagem Profeta. Na vida real, aos poucos, o Belo passou a disputar o controle dos negócios da família Garcia. Acontece que com o vácuo da administração dos negócios da família, deixado pela morte do Maninho, ficou uma dúvida sobre quem assumiria o poder no lugar dele. Havia algumas possibilidades, como o irmão do bicheiro, o Alcebiades Paz Garcia, conhecido como Bide, ou então um dos 3 filhos do Maninho. De acordo com as investigações, as 2 filhas, que eram as mais velhas, romperam relações em meio às divergências em torno da divisão dos pontos do jogo do bicho e também da divisão em relação às máquinas de caça-níqueis. O Zé Personal era apontado como o operador da família a partir da morte do Maninho. E entre os filhos, a Xana se dispôs a tentar administrar o jogo junto com seu marido. Eles eram responsáveis pelo controle das máquinas caça-níqueis na Zona Sul e também em outras regiões do Rio de Janeiro, enquanto o Bernardo Belo tentava tomar posse dos territórios da família Garcia. O Bide e o Bernardo Belo também tinham interesse em ocupar o posto de líder do clã Garcia. Então, basicamente, começou a ocorrer uma verdadeira disputa interna dentro do clã Garcia para saber quem seria o próximo líder. Coincidência ou não, a partir daqui muitas execuções passaram a acontecer, com pessoas de dentro do clã Garcia. Em 2011, foi a vez do próprio Zé Personal ser morto em uma emboscada em um centro espírita na Praça Seca. Em 2017, o Mirinho, o irmão mais novo da Xana e da Tamara, o mesmo que havia sobrevivido ao atentado na saída da academia, foi sequestrado e morto. 2 anos depois, em 2019, a própria Xana foi baleada em seu carro na Barra da Tijuca, mas ela sobreviveu e ela acusa o Belo de ser o mandante do atentado que ela sofreu. Ela foi atingida por 2 disparos em frente a um centro comercial também na Barra da Tijuca, mas ela sobreviveu ao ataque. No ano seguinte, em 2020, o bicheiro Alcebiades, o Bide, irmão mais velho do Maninho, também foi executado. Isso aconteceu em uma madrugada depois que ele deixou o desfile do Salgueiro. Ele tinha passado anos fora do Rio de Janeiro, mas ele voltou naquele carnaval dizendo que queria retomar o que era seu por direito. Ou seja, ele iria disputar a liderança ali do clã diretamente com o Belo e com quem mais entrasse em seu caminho. E a suspeita é que o Belo tenha sido o mandante de todos esses crimes para se manter no poder do clã Garcia, mesmo ele não sendo um sucessor direto. Então o Bernardo Belo é o principal suspeito de muitas mortes que passaram a acontecer após o Maninho ter a vida tirada. Ele foi considerado foragido durante algum tempo e ele teve 5 mandados de prisão contra ele. Mas a maior preocupação dele não era bem a justiça, e sim a rivalidade com Rogério Andrade, chefe de outra grande rede de contravenção, um outro clã. Pela justiça, ele foi acusado de ser mentor intelectual da morte do Bide, e quando ele voltava de Dubai, ele acabou sendo preso em Bogotá, na Colômbia, em janeiro de 2022. Na época, ele foi colocado na difusão vermelha da Interpol e foi classificado como perigoso e muito violento. Mas ele acabou sendo solto 4 meses depois, após o Superior Tribunal de Justiça conceder um habeas corpus para que ele respondesse o processo em liberdade. E foi determinado que ele se apresentasse à justiça de 2 em 2 meses e ficasse proibido de sair de casa sem autorização ou então de se mudar de endereço. O Ministério Público, porém, acusou Belo de descumprir as medidas cautelares impostas desde o fim de novembro de 2022 e ele passou a ser considerado um homem foragido. Na ocasião, ele também foi acusado de ser um dos chefes da contravenção no Rio de Janeiro e foi alvo da Operação Fim de Linha do Ministério Público Estadual, que teve como foco a repressão a crimes de corrupção e também de lavagem de dinheiro provenientes da exploração de jogos de azar. E na época ele não foi localizado. E quando falamos assim do Belo, por exemplo, estamos falando de pessoas
que tem muito dinheiro. De acordo com a investigação, ele tem como seu bem de maior valor uma mansão em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Essa casa tem piscina, academia particular, campo de futebol e é repleta de obras de arte em seu interior. É avaliada em cerca de 10 milhões de reais. Para se ter uma ideia da suntuosidade do local, só uma dupla de leões de bronze localizado ao lado da porta de entrada foi comprado pelo Bello por $7 mil em um antiquário em Nova York. Esse imóvel foi adquirido por ele em uma permuta com o jogador Emerson Sheik. E na ocasião, o Emerson Sheik ficou com um apartamento. O Ministério Público descobriu que o Sheik também recebeu R$470 mil do bicheiro em transações que envolveram dinheiro em espécie para concretizar esse negócio e por isso o Emerson Sheik foi denunciado e hoje responde processo em liberdade. O Bello responde a 4 tipos de crime em diferentes processos, que é a morte do Bide, a morte do advogado Carlos Daniel Dias André, lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha. O restante dos crimes que eu contei aqui para vocês não foi comprovado que são de sua autoria, até o momento pelo menos. Bom, de acordo com as investigações, o advogado morto, chamado Carlos Daniel, se tornou alvo do Bello por ter sido contratado por um desafeto do braço direito do bicheiro, e diante disso foi ordenada a morte dele. Mas o Bello também acusa o contraventor Rogério de Andrade, o seu maior rival, de querer matá-lo. Em uma entrevista que ele deu, ele disse que o Rogério é o senhor do crime no Rio de Janeiro e que estaria por trás da longa lista de vítimas que morreram nesses confrontos. Então, segundo o Bello, o Rogério teria tirado a vida de todas essas pessoas que eu falei aqui para vocês após a morte do Maninho e que tenta culpá-lo pelos crimes. O Rogério teria decretado guerra contra o Bello depois que ele se aliou a Xana Garcia pela retomada dos pontos do jogo do bicho e também dos pontos de máquinas caça-níqueis da família Garcia na zona sul do Rio de Janeiro. Então a Xana teria se aliado ao Rogério para ir contra o Bello e com isso eles se tornaram rivais. O Bello, após assumir o controle do território, teria suspendido o pagamento da participação dos integrantes da família no lucro do jogo. Mas, diante de tantas mortes e tantas disputas, o Bello acabou ficando enfraquecido. Ele teve uma perda muito grande de aliados. Alguns tiveram a vida tirada e outros mudaram de lado com essa ruptura do clã Garcia. Com isso, o Bello teria ficado acuado e foi obrigado a entregar os seus territórios. E dessa forma, quase que acabar com uma guerra. Ele passou 47 pontos do jogo para o Rogério de Andrade, que até então era um dos seus maiores rivais. Bom, em meio a tudo isso, a investigação sobre a morte do Bide continuava acontecendo e o Bello foi localizado. E agora, recentemente, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que o Bernardo Bello e o seu comparsa Wagner Dantas Alegre sejam julgados pelo Tribunal do Júri pelo homicídio do Bide. Conforme eu falei para vocês, o Bernardo Bello é acusado de ordenar e coordenar as ações deste homicídio. Já o Wagner Alegre, segurança do Bello, é acusado de ser autor dos disparos que o mataram. Agora, quanto à relação da Tamara e da Xana, as irmãs gêmeas. Ao que tudo indica, até hoje, a relação das irmãs gêmeas continua muito tensa e não houve uma reconciliação. A Tamara hoje não é mais casada com Bello e ela foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por lavagem de dinheiro por receber aluguéis de uma casa de vidro que estaria vinculada a recursos ilícitos. Essa é uma mansão de luxo localizada na Barra da Tijuca. Ela é dona, assim como Bello, seu ex-marido, e é uma casa com a fachada toda espelhada e tem até proteção à prova de balas. Segundo o Ministério Público, ela recebia R$70 mil por mês de aluguel, pagos em espécie. Mas essa casa estaria sequestrada judicialmente, porque ela teria sido adquirida com recursos de atividades criminosas, como, por exemplo, o jogo do bicho e lavagem de dinheiro, e por isso ela foi denunciada.
Quanto à relação com a sua irmã, no carnaval de 2024, alguns foliões criaram fantasias representando uma reconciliação entre elas. A Shanna deu um pouco do seu relato no documentário Vale o Escrito, que conta toda a trajetória do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Para quem se interessa pelo assunto e quer ter mais profundidade, vale a pena assistir. Mas ela falou que ela nem conseguiu assistir todo o documentário por causa da carga emocional envolvendo a sua irmã gêmea e também os traumas familiares. Então, em resumo, não há sinais de reconciliação verdadeira. A Tamara também deu seu relato na série, mas a disputa entre elas continua centrada em dinheiro, em poder, em legado familiar, e parece que depois de tudo o que aconteceu, até um atentado que poderia ter tirado a vida de uma delas, essa disputa está longe de se resolver. E é assim, pessoal, quando a gente olha para toda essa linhagem de poder, máfia, crimes, tradição, violência, traições, heranças e mortes, fica claro que a história da família Garcia é manchada de sangue e parece que traz consigo até uma maldição hereditária. A série da Netflix, Os Donos do Jogo, mostra uma parte disso, mas a vida real, ela vai muito além da ficção. Porque a verdade é que depois da morte do Maninho, o clã Garcia nunca mais teve paz. Uma guerra interna que se estende por décadas, colocando parentes um contra os outros, marido contra genros, filhas contra aliados, está acontecendo até hoje. E disso resultou em uma lista de mortes que até hoje não foi totalmente explicada. E enquanto isso, a contravenção segue viva, segue acontecendo, as máquinas continuam, os pontos continuam, os grupos criminosos, os clãs continuam e os nomes por trás desse império ainda se movem nas sombras, ou então nem tão nas sombras assim. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários se você sabia de toda essa trajetória envolvendo o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz uma pesquisa extensa aqui para trazer para vocês todos os detalhes. Claro que eu tive que deixar vários clãs de fora e focar mais na família Garcia, porque são muitos nomes e daria aqui um vídeo de mais de 1 hora se fosse citar todos os entrelaços que existem nessa história. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.